Olá, muito bom dia. O meu nome é Alexiane Antonello Ascoli. Eu sou advogada imobiliarista e esse é o quadro Virada de Chave. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Henrique. Bom dia, Júnior. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao quadro Virada de Chave. Bom dia, Glaucio. Como vai? Tudo bem? Hoje o cenário está um pouco diferente, é feriado municipal aqui na cidade e eu estou fazendo a live de casa. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Maurício. Vamos chegando, pessoal. Hoje a gente vai falar de possíveis riscos na matrícula na hora de fazer a compra e venda que a gente analisa lá que pode ser identificado como um risco. Bom dia, Léo. Dando um tempinho para o pessoal ir chegando aqui, como vocês estão. Bom dia, Vanessa. Deixar o pessoal chegar para a gente começar, então, a falar sobre os possíveis riscos na matrícula que a gente deve analisar na hora da compra e venda. O meu som tá legal? Vocês estão me ouvindo bem? Eu tive que adaptar aqui o microfone, que eu acabei deixando o meu lá no escritório. Bom dia, Claudinei. Vamos tirar a música aqui. Bom dia, Fábio. Alguém só me diz se meu som tá legal, senão eu acabo tirando esse microfone aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Então, vamos lá, vamos começar a falar. Deixa eu colocar aqui no meu notebook, vou acessar por aqui para eu verificar os comentários de vocês na nossa live, para que eu consiga responder vocês então. Obrigada. Oi, Ana Paula, bom dia. Hoje é feriado aqui em Araranguá. Gente, 7 horas da manhã, o padre passou pela rua dando bom dia para todo mundo, chamando as pessoas pelo nome, dizendo para acordar, porque hoje é feriado municipal. Eu nunca tinha visto assim, achei diferente. Bom dia, Juliano. Bom dia, João Pedro. Deixa eu acessar a nossa live aqui. E aí, tudo certinho com vocês? Bom dia para quem está chegando agora. Vamos falar de análise de risco na compra e venda de imóveis. A gente sabe que é muito importante, principalmente quando a gente trabalha aí a venda de imóveis de terceiros. Estou acessando aqui para poder acompanhar os comentários de vocês. Bom dia, Wilson. Agora sim. E tá aqui. Então vamos lá, pessoal. Então, como eu falei, esse é o quadro Virada de Chave de toda quinta-feira às 8h30 da manhã, que serve para virar uma chave na cabeça de vocês e também para que negócios imobiliários sejam feitos com mais segurança jurídica. Bom dia, Tati. Como vai? Tudo bem? E hoje a gente vai falar, então, de possíveis riscos na matrícula do imóvel. Então, eu elenquei aqui alguns possíveis riscos que vocês devem ficar atentos quando forem intermediar um negócio. O primeiro deles que a gente vai falar é um negócio mais antigo, mas ainda existe, e é a hipoteca. Então, quando tem uma hipoteca convencional, que as partes, vai lá a pessoa e pactuam a hipoteca, a gente chama de hipoteca convencional. Existe também hipoteca judicial, que aí é um outro instituto quando depende de um processo. Mas na convencional, ela funciona de uma forma assim parecida, semelhante com a alienação fiduciária. Então, é um direito real que vai lá para a matrícula imobiliária e é um direito sobre coisa alheia. Então, ele dá ao credor o direito de promover a venda judicial do bem no caso de inadimplemento. Então, o sujeito pegou um valor emprestado, deu o imóvel como garantia, e aí como que o credor vai fazer para cobrar se eventualmente aconteceu o inadimplemento? Ele vai, dentro do processo judicial, levar esse imóvel para leilão. Então, é assim que acontece a execução aí da hipoteca. Não vai o credor ficar com o bem, ele tem que levar o imóvel para leilão na hipoteca. E aí a pergunta que a gente faz, se você pega lá então a matrícula de um imóvel que tem hipoteca, é possível vender um imóvel com hipoteca? O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários para mim. Se chega aí, eu sei que a maioria que está aqui é corretor de imóveis, chega lá uma matrícula para você e está intermediando a venda de um determinado imóvel, existe uma hipoteca. É possível vender um imóvel com hipoteca? O que vocês acham? Vocês venderiam? É a pergunta. Sim, é possível fazer a venda do imóvel com hipoteca. Inclusive, é proibido colocar
que não se pode fazer a venda. No entanto, pode ser feito, pode ter uma cláusula lá no negócio que esse devedor faz com o seu credor, então, que diga que se ocorrer a venda, pode acontecer, então, o vencimento antecipado de toda a dívida. Então, é importante verificar em que termos que foi ajustada essa hipoteca. Então, imóvel com hipoteca, sim, isso mesmo, Andréia. Imóvel com hipoteca, ele pode sim ser vendido. E aí, se o imóvel ele é vendido, a dívida, então, ela continua garantida e o imóvel ele poderá ser levado para leilão, se eventualmente não for pagar a dívida, mesmo que ele esteja, então, nas mãos desse terceiro. Exatamente, Marilda. O comprador ele vai responder pelo débito. Então, é uma obrigação de suma importância comunicar ao comprador, né? Então, existe essa hipoteca. O ideal é que se ajuste ali a depender do negócio que o comprador quite eventual débito para ele não levar isso para a vida dele depois, porque pode ser um problema. Então, a depender do saldo devedor, enfim, se pode ajustar aí na promessa de compra e venda um determinado valor para fazer a quitação desta hipoteca, para que, eventualmente, o comprador não tenha nenhum problema. Então, o adquirente ele fica responsável. Fiz uma venda de uma fazenda nesta condição, tá me colocando aqui o Clóvis. Exatamente, então se tem a hipoteca, o importante é ajustar, né? Junto com o comprador ali, como que vai ficar essa responsabilidade por aquele débito. É importante, então, deixar isso muito bem claro, principalmente ali na promessa de compra e venda. O que pode botar na promessa de compra e venda? Quanto mais claro, melhor, né? Pode colocar mesmo com as palavras de vocês, mas ajustar. É delicado, mas os advogados ajudam. Sim, a gente realmente tá aqui, a gente faz essas parcerias com os corretores, porque a gente sabe que é muito deficiente ali o conhecimento jurídico que é passado para vocês só no TTI. Então, quando a gente se alia, digamos assim, pode ter certeza que negócios vão ser feitos com mais segurança jurídica. Então, é ideal realmente contar aí com uma parceria com advogados. Eu venho falando há algum tempo, se você não tem condições de ter uma assessoria jurídica junto de ti, às vezes você é um corretor de imóveis independente, é interessante fazer essas parcerias. Existem parcerias, escritórios que trabalham sob demanda, que você aciona em determinado caso e que daí não vai acabar comprometendo o teu orçamento mensal. Então, você tem uma situação específica complexa, você pode fazer uma parceria com o escritório para conseguir conduzir certas negociações que são mais complexas. E aí, é claro, aquele corretor que tem a coragem de vender imóveis assim que encontram uma certa complexidade, mas se sente seguro tendo uma assessoria jurídica ao seu lado, ele vai ter mais sucesso do que aquele corretor que pega um determinado documento e diz, não vou trabalhar esse imóvel. Então, existem diversas formas da gente fazer os negócios com segurança. E aí é preciso, sim, ter um pouco desse conhecimento jurídico. Então, a dica para fazer o negócio aqui, se eventualmente tiver uma hipoteca na matrícula, é ajustar com o comprador um eventual sinal, a quitação desse saldo devedor, para que não tenha nenhum impacto depois ali no patrimônio deste comprador, que ele não venha perder este imóvel que ele comprou num determinado leilão, que geraria bastante caos, assim, bagunça na vida deste comprador, certo, pessoal? Bom dia, Sofia. Bom dia, Juarez. Bom dia para quem está chegando aqui ainda na live. A gente está falando hoje aqui no quadro Virada de Chave de alguns riscos que a gente pode identificar na matrícula. E agora a gente falou aqui da hipoteca. É possível também que esse comprador ele possa remir essa hipoteca. Tem uma disposição específica lá no Código Civil dizendo que é possível que ele vá lá e pague também. Então, hipoteca pode sim vender o imóvel. Lembrando que a hipoteca tem um prazo aí de 30 anos. É um procedimento, né, longo essa garantia. E o comprador fica responsável pelo débito do vendedor. Bom dia para quem está chegando ainda. E aí temos também a alienação fiduciária. Vocês já trabalharam aí com imóvel de hipoteca, pegaram a matrícula lá? Foz do Iguaçu, Paraná, bom dia. E a alienação fiduciária, que é a mais comum, né? É um procedimento muito mais célere de execução, também é um procedimento de garantia. A pessoa precisa de um crédito, vai lá, aliena, às vezes, o próprio imóvel, dá em garantia em alienação fiduciária. A partir desse momento que a pessoa contratou a alienação fiduciária, o imóvel não é mais dela. O imóvel passa a ser, então, da instituição financeira, da instituição credora. É por isso que ela não pode dispor daquele imóvel. Ela não pode vender aquele imóvel, porque aquele imóvel sequer é dela. É por isso também que esse imóvel não pode ser penhorado. Teve uma decisão recente do STJ esses dias aí,
dizendo que o imóvel em alienação fiduciária não pode ser penhorado. Por que ele não pode ser penhorado? Não pode ser penhorado por dívidas de quem contratou a alienação fiduciária, porque a pessoa ela não é a proprietária do imóvel. Aquela propriedade ela é passada para a instituição financeira de forma resolúvel, ou seja, conforme ela vai pagando ali, quando ela terminar vai liberar o bem, ele vai voltar para o patrimônio dela. Mas o que pode ser penhorado numa alienação fiduciária por um eventual credor são os direitos da alienação fiduciária. E aí quem participa de leilão e vai arrematar imóvel de alienação fiduciária, não arremata o imóvel em si, arremata os direitos daquele contrato. E aí o que acontece? O arrematante vai ocupar o lugar desse contratante, desse devedor, lá no contrato com a instituição financeira. Ele vai assumir esse lugar. Ah, Alexia, mas aí vai ter que continuar pagando as prestações? Essa é a ideia, né? Então, quando um imóvel tem alienação fiduciária e ele vai para leilão, não se penhora o imóvel, se penhora os direitos do contrato e o arrematante se subroga. Então, se você conhece alguém aí interessado em fazer investimento em leilões de imóveis, às vezes o sujeito chega, não, mas esse imóvel que está super em conta, tal, aí você dá uma olhada lá, não, mas espera aí, é um leilão de alienação fiduciária. Você não vai arrematar o imóvel, você vai arrematar, então, os direitos do contrato e você vai ter o saldo devedor desse contrato para pagar. Então, vocês sabiam que era assim? É assim que funciona na alienação fiduciária? Coloquem aí para mim nos comentários, vamos conversando, fazendo um bate-papo aqui para ficar um entendimento mais claro e eu conhecer um pouquinho melhor aí a ideia de vocês, como é que vocês trabalham. Então, a alienação fiduciária, pessoal, o imóvel não é do devedor, ele é da instituição financeira, seja de forma resolúvel, mas é. Bom dia para quem está chegando aí ainda. Então, alienação fiduciária, dessa forma, propriedade. Vai fazer contrato de compra e venda do imóvel que tem alienação fiduciária sem anuência da instituição financeira. É o legítimo contrato de gaveta. E aí pode dar muita coisa errada, né? No meio do caminho. Se eventualmente esse vendedor falece, o imóvel está lá no nome dele no contrato ainda. O que pode acontecer? Se eventualmente o comprador falece, e aí esses direitos então vão ter que ser negociados com os herdeiros de quem tinha o contrato com a instituição financeira. Então aqui podemos ter um problema. Você trabalha a venda de imóvel com alienação fiduciária? Você faz contrato aí de gaveta? Conta para mim nos comentários, por favor. Se chega um imóvel, o vendedor ele tem um contrato de alienação fiduciária e ele quer vender aquele imóvel. Ele quer vender. E aí, você faz esse contrato? Você faz essa venda? E em que termos que você faz? Como é que você orienta as partes nesse caso? A gente sabe que o corretor de imóveis tem obrigação legal mesmo, né? De oferecer ali todas as informações sobre os riscos do negócio. Marilda, a alienação fiduciária é caso mais comum e acontece bastante de gente querer passar para frente o imóvel, um negócio. E aí, sem anuência da instituição financeira, a gente tem um legítimo contrato de gaveta numa situação que coloca as partes ali em risco, realmente. Aí existem formas de fazer isso com um pouquinho mais de segurança, né? Que tem uma procuração para um terceiro, mas mesmo assim não deixa de ser um negócio de risco a venda de um imóvel com alienação fiduciária para terceiro, porque muita coisa pode dar errado no caminho, principalmente se alguma das partes venha a falecer, certo? Então é um negócio bem delicado que pode comprometer o corretor de imóveis no futuro, por causa da sua responsabilidade, do seu dever de informar. Se for fazer contrato dessa forma, deixe muito bem claro que você deu ciência para o comprador de todos os riscos. Deixe isso escrito. Quando eu digo deixe claro, eu digo deixe escrito, para você ter uma prova depois de que você cumpriu com o teu dever de informar. Certo, pessoal? Estão me acompanhando, estão compreendendo tudo certo? Então, a alienação fiduciária, como a Marilda disse ali, é mais comum de acontecer, mas vocês têm que ter bastante cautela na hora de trabalhar para realmente dar ciência para o comprador. Agora a gente vai falar aqui da questão da locação, quando tem cláusula de vigência. O que é a cláusula de vigência? Então, o sujeito quer vender o imóvel, mas o imóvel dele está alugado. É o proprietário do imóvel. E o inquilino dele fez uma cláusula de vigência lá no contrato, eles têm a cláusula de vigência que tem um determinado prazo. E ele levou esse contrato para o registro de imóveis. Então, está a informação lá na matrícula de que aquele imóvel tem um contrato de locação que tem um prazo determinado.
Se o imóvel é vendido nessas circunstâncias, o eventual comprador vai ter que fazer o quê? Se existe cláusula de vigência na matrícula, o que o eventual comprador vai ter que fazer? Ele pode chegar lá e dizer agora, inquilino, saia do imóvel que eu estou entrando? O que vocês acham? Na maioria dos imóveis são financiados e o próprio banco faz a tramitação. Excelente que seja dessa forma, tá, Marilda? Tem um procedimento, que agora me escapou o nome, mas é possível sim colocar aí o interessado, este comprador, levar ele para se subrogar lá no contrato, fazer um interveniente quitante, agora eu lembrei do nome também. Então dá para fazer de forma legal isso, não deixar ele só no contratinho de gaveta, pessoal. Então, quando tem a cláusula de vigência no contrato, cláusula de vigência do contrato da locação, o imóvel está alugado, o imóvel que o proprietário deseja vender está alugado. E a cláusula de vigência, que é o prazo do contrato de locação, ele está lá na matrícula imobiliária, o comprador ele vai ter que aguardar o prazo do contrato. Não vai poder se apossar do imóvel de imediato, certo? Então, se a cláusula de vigência está na matrícula imobiliária, o comprador terá que aguardar o prazo, respeitar o prazo do contrato que foi entabulado. Então, é muito importante, você está fazendo aí a intermediação de um negócio e você verifica lá na matrícula que tem a informação de um contrato de locação, que tem uma cláusula de vigência, aí o comprador não vai poder pegar o imóvel de uma vez, ele vai ter que aguardar o prazo do contrato, tá? Deixa eu ver o que aqui o Cosmo colocou aqui. Eu vendo imóveis com alienação fiduciária da seguinte forma: contrato e mais procuração com todas as seguranças jurídicas para o comprador, além de tirar todas as certidões. A gente nunca tem segurança jurídica total nesse tipo de negócio quando ele é feito com alienação fiduciária, a não ser que tenha anuência da instituição financeira mesmo. Mas esse procedimento que você falou aí, com procuração para um terceiro quando houver a quitação ali fazer os trâmites, é um procedimento que pode dar certo, né? Mas é recomendável sempre contar com a anuência da instituição financeira nesse caso. Então, alienação fiduciária, falamos também da hipoteca e falamos aqui da questão da cláusula de vigência. A questão do direito de preferência na locação também. Tem que dar? A lei do inquilinato diz que sim, que é sempre tem que ser feita, então, ser conferido o direito de preferência para o inquilino. Mas existe uma questão aqui, que o direito de preferência também pode estar dentro da matrícula imobiliária. Se o contrato de locação tiver essa questão do direito de preferência e for levado para a matrícula, os efeitos do que aqui o inquilino pode fazer, eles mudam. Então, assim, se o direito de preferência não está na matrícula, muda alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhada? O que o artigo 27 da lei do inquilinato diz? Ele simplesmente diz que no caso de venda, de promessa de venda, de cessão ou promessa de cessão de direitos ou indação em pagamento, o locatário ele tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Então, estando o imóvel ou não na matrícula imobiliária, estando o contrato de locação ou não na matrícula imobiliária, eu entendo que é a obrigação do proprietário sempre conferir, então, o direito de preferência ao inquilino, para que não haja nenhum tipo de discussão. Agora, se o direito de preferência ele foi levado para dentro da matrícula e este inquilino ele foi preterido no seu direito, ou seja, o vendedor ali, o proprietário do imóvel, ele não ofereceu o direito para ele fazer a compra, aí as coisas, os efeitos mudam, porque lá na lei do inquilinato, o artigo 33, ele vai dizer o quê? O locatário que é preterido no seu direito de preferência, ele poderá reclamar do alienante as perdas e danos, dinheiro, ou depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, a ver para si o imóvel locado. Se o requerer no prazo, então, de 6 meses a contar do registro do ato lá no cartório de registro de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. Então, nessa questão aqui do direito de preferência, o contrato de locação precisa estar averbado na matrícula com pelo menos 30 dias antes do ato, então, do registro, certo, pessoal? Então, muita atenção no caso aqui. Exatamente, ali o Rinaldo colocou, se a pessoa que passou a procuração morrer, a procuração perde a validade. Exatamente. Então, esse é um risco também. Como eu disse, não é seguro. Agora, voltando aqui um pouquinho, né, na alienação fiduciária, que a gente estava falando ali de fazer um negócio com contrato de gaveta, com procuração,
tem essa questão. E se a pessoa falecer, a pessoa que recebeu a procuração vai perder a sua validade por causa da morte, por causa do evento morte. Então, temos aqui, falamos de hipoteca, falamos da alienação fiduciária, falamos aqui do direito de preferência e da cláusula de vigência. Então, viu que tem contrato de locação, atenção para a matrícula imobiliária, para essas questões aqui, para que o inquilino depois não vá pedir o imóvel para ele e aí vai complicar a venda aí do teu cliente, que é o comprador. Certo, pessoal? Vocês estão me entendendo? Mandem um joinha aí se vocês estão acompanhando a live, se vocês estão entendendo o que nós estamos falando aqui. Se vocês têm dúvidas, vão escrevendo aí também, que a gente vai fazendo um bate-papo aqui. A gente está falando de compra e venda de imóveis, que é uma coisa que vocês estão habituados aí no dia a dia. E agora a gente vai falar de penhora. Obrigada, Henrique, pelo feedback. Então vamos lá, a penhora. A penhora, ela é um ato judicial que acontece dentro de um processo de execução na justiça para satisfazer um determinado débito. Então, se existe na matrícula imobiliária a informação de que aquele imóvel está penhorado, se a pessoa aceita comprar o imóvel naquelas condições e o proprietário daquele imóvel ele não tem outra forma de saldar aquela dívida naquele processo, aqui nós estamos diante de uma situação de fraude à execução. Por que é fraude à execução? Porque já existe ali o processo. Também existe fraude contra credores, que é um outro procedimento. Se tem penhora na matrícula e o comprador aceita comprar o imóvel nessas condições, ele não vai poder demandar depois por uma evicção, ou seja, por uma indenização por ele ter comprado aquele imóvel naquelas condições. Imóvel penhorado vai para leilão. É como se lá acontece do mesmo jeito lá na hipoteca. Então, o credor não fica com o bem, ele penhora o imóvel e promove o seu leilão. O imóvel vai para a praça. E aí, um determinado arrematante, se tiver interesse, arremata, certo? Então, se tem uma matrícula gravada na matrícula, se tem uma matrícula não, né? Se tem uma penhora gravada na matrícula, muito cuidado com isso. Da mesma forma, é interessante negociar, então, com o vendedor do imóvel, se existe interesse dele de quitar aquele débito, se eventualmente pode entrar um valor ali do comprador a título de sinal para quitar ele. Lembrando que é de suma importância ajustar tudo isso na promessa de compra e venda da forma mais simples possível. Coloquem lá como é que vai ser quitado esse débito, se vai ser descontado eventualmente do valor do imóvel, tudo isso pode ser ajustado. O que não pode é não informar o comprador a respeito da penhora. Então, pegar a matrícula, né, na hora de fazer a compra e venda, vai fechar o negócio, pegar a matrícula imobiliária, passar todos os riscos, todas as informações da matrícula, coloquem ali os ônus que tem. Eu geralmente transcrevo isso dentro da promessa de compra e venda, porque o comprador ele vai assinar, ele vai dar ciência, e aí você cumpriu com o teu papel, com o teu dever de diligência e com o teu dever de prudência, e informou os riscos para tirar o teu da reta no futuro. Então, tem imóvel penhorado, vai vender imóvel penhorado? Pode vender? Pode vender. Tem um caso que não pode. Pode vender, mas é importante que, se você é corretor de imóveis, que você dê ciência para o comprador, e eu digo ciência escrita, coloca na promessa de compra e venda. O comprador tem ciência que tem uma penhora no processo tal, na vara tal, que corre na justiça, que corre no tribunal de justiça tal, coloca tudo lá, tá? Para dar ciência para o comprador a respeito de uma eventual penhora, para que isso depois não vire uma alegação de fraude à execução e traga problemas aí. Lembrando também que é necessário dar uma olhadinha, uma checadinha aí para ver qual que é o valor desse débito, né, nesse processo de execução. E aí, como eu falei antes, se você não consegue ter acesso a essas informações, se você é um corretor independente, trabalha sozinho, como eu disse, faz uma parceria com um advogado. Quando chegar uma situação complexa, você pode fazer um chamado para essa assessoria te auxiliar sob demanda, se você não quer ter um custo mensal com uma assessoria jurídica, e você consegue, então, fazer esses negócios com segurança, com responsabilidade, no caso a caso ali, para resolver isso aí e fazer um negócio de forma segura. O advogado vai dar uma olhada no processo para você, vai ver qual que é o valor do débito, se vai impactar no negócio ou não, já dá uma olhada na questão, ver se esse vendedor aí responde a muitos processos, para depois não vir fraude à execução, fraude contra credores e lambuzar todo um negócio. Matrícula tem um selo de certidões de ônus, isso já resolve tudo? Hoje nós temos com a Lei 14.382 que os ônus já devem estar dentro da matrícula ou da certidão de inteiro teor. Então, se você
pega a matrícula ali no inteiro teor, você pode informar tudo isso pro comprador, certo? E principalmente eu gosto, como eu falei, eu gosto muito de transcrever eventuais ônus que estão na matrícula ali no texto da promessa de compra e venda, para não deixar nenhuma dúvida de que o corretor de imóveis deu ciência para o comprador de todos os riscos. Então, como eu disse, se existir uma penhora na matrícula, o comprador não vai poder alegar sua boa-fé e vai ter problemas, inclusive, para ser indenizado posteriormente. A gente chama esse negócio de indenizar de evicção. Como é que ele vai dizer que ele não vai ter que me indenizar aqui porque eu fiz um negócio contigo? Aí o vendedor vai dizer, não, mas tu sabia que o imóvel estava penhorado, estava na matrícula, a matrícula é pública, então a partir do momento, e mesmo que a pessoa não pegue a matrícula, se a informação da penhora está nela, se presume que ela tem conhecimento pelo fato do registro de imóveis ser público e qualquer pessoa ter acesso a ele, certo? Então, de suma importância dar essa informação. Contudo, se a penhora, se ela for da União, das suas autarquias ou fundações públicas, aí nós temos um problema. Porque a lei diz o seguinte, o artigo 53 da Lei 8.212, ele vai falar o quê? Que na execução judicial de dívida ativa da União, suas autarquias e fundações públicas, será facultado, então, ao exequente indicar bens à penhora, a qual será efetivada concomitantemente com a citação inicial do devedor. E os bens penhorados, nos termos deste artigo, ficam desde logo indisponíveis. Então, quando acontece penhora da União, das suas autarquias, como o INSS, por exemplo, e as suas fundações públicas, o imóvel, nesse caso, ele vai ficar indisponível, ele não pode ser vendido. E havendo indisponibilidade do imóvel, pode ser feita escritura pública? Pode, mas depois não é possível registrar. Então, fiquem atentos a isso. Penhora da União, suas autarquias e fundações públicas, o imóvel não pode ser vendido. A gente está falando aqui, quem sabe, de débitos aí com o fisco federal, com a União. Então, se tiver penhora nesses termos, não é possível vender o bem porque ele vai ficar indisponível. Vocês sabiam disso? Então, tem diferença aqui de uma simples penhora ali de um credor, de uma dívida, do fisco, porque aí a gente está falando de fraude fiscal. Havendo penhora da União, o imóvel fica de imediato indisponível. Sabiam disso? Coloquem aí para mim nos comentários para a gente ir conversando. Eu falei que o cenário está um pouco diferente porque hoje é feriado municipal e eu estou fazendo a live de casa hoje. Certo, pessoal? Então, cuidado, muita atenção se vocês estão intermediando a venda de um imóvel e aparece uma penhora da União na matrícula. Aí vocês vão ter que ter o dobro de atenção nesse tipo de negócio. Outra situação que também pode acontecer e é comum agora de pegar na matrícula é a questão de usufruto. O que vocês fazem quando vocês pegam uma matrícula que tem lá um usufruto? O usufruto, então, ele confere temporariamente o direito a uma pessoa para que ela possa usar, tirar os frutos daquele imóvel. Ela pode, inclusive, alugar, ela pode emprestar, pode receber os valores desse bem. Então, o imóvel ele pode ser vendido, mas o comprador ele só vai poder fazer o uso dele quando for cancelado o usufruto lá no registro de imóveis. Então, o que a gente diz que se vende o quê? Se vende a nua propriedade. Por quê? Porque o comprador não vai poder fazer uso do imóvel, certo? Então, tendo o usufruto, o comprador vai ter que esperar esse usufruto finalizar. Ou ele vai ser cancelado no registro de imóveis, que é uma hipótese, e isso se faz somente por meio de escritura pública. Então, se renuncia ao usufruto por meio de escritura pública. Mas existe aqui um jeitinho interessante de fazer de forma diversa. Então, vamos dizer que tinha pai e filho lá que tinham um usufruto e eles querem vender o imóvel. O que é possível fazer nesse caso? Se faz uma compra e venda bipartida. E aí, na escritura pública, quem tem um usufruto já vai dizer também que está, digamos assim, abrindo mão daquele direito do usufruto. E aí, junto com o vendedor do imóvel, que é o filho dele ali, eles vão vender o imóvel para terceiro. Então, é possível fazer dessa forma. Imóvel com usufruto, se o usufrutuário, então, participar da escritura pública, pode ser feita dessa forma, uma compra e venda bipartida, porque não é possível vender o usufruto. A pessoa não pode vender o direito dela de usufruto, isso não pode, ela pode renunciar, e se renuncia por meio de escritura pública. Mas para não ter essa despesa de renunciar,
pode ser feita na escritura pública de compra e venda, certo? Interessante, não é? Compra e venda bipartida, vocês já conheciam? Coloquem para mim aí nos comentários, pessoal, vamos conversar, vamos falar a respeito, a gente está falando de negócios que acontecem aí diariamente, você pega na matrícula e usufruto, é uma coisa muito comum. Coloca para mim nos comentários aí, bom dia Rafael, bom dia Otto, bom dia José, bom dia para quem está chegando aí ainda. Estamos falando aqui de eventuais riscos que você pode encontrar na matrícula imobiliária. Falamos de hipoteca, falamos de alienação fiduciária, falamos de cláusula de vigência, falamos de direito de preferência lá do contrato de locação, falamos de penhora e agora falamos de usufruto. E como resolver isso? Vamos resolver como? Com compra e venda bipartida. É claro, ninguém vai coagir o usufrutuário a abrir mão do seu direito, né, pessoal? Se ele estiver de acordo, aí pode ser feito por meio dessa escritura pública, tá certo? E a promessa de compra e venda? A promessa de o usufrutuário precisa ser maior de 18 anos? Não, ele não precisa. Mas se ele for eventualmente menor, ele vai ser representado ali pelos seus representantes legais, digamos assim. E aí, é bem interessante essa questão que você colocou, Marilda, que o problema é que se você coloca um imóvel ou algum direito no nome de um menor, eventual alienação que você for fazer com esse imóvel vai precisar de autorização judicial. Então, sempre que você for colocar um imóvel, um direito real no nome de um menor e você for querer alienar, fazer alguma coisa a respeito depois, vai precisar de ordem judicial, tá? Então, é bom, às vezes os pais compram um imóvel para colocar no nome dos filhos, enfim, e aí tem isso. Só vai, depois para vender esse bem, vai precisar de ordem judicial, vai ter que pedir para o juiz para vender, para ver se realmente não está afetando o interesse do menor. Então, um ponto bem interessante esse que a Marilda colocou a respeito ali da idade, tá, pessoal? A promessa de compra e venda, esse contrato que vocês fazem aí na imobiliária de vocês, ela também pode ser registrada na matrícula. Eu presumo que isso já seja uma informação que vocês tenham conhecimento. Então, a promessa de compra e venda, ela pode ser registrada na matrícula. Porque, eventualmente, tem uma obrigação que está pendente, é um parcelamento longo. E aí, quando isso for quitado, o que precisa fazer? Aí vai ter que fazer a escritura pública e fazer o registro da compra e venda. Então, mas vai fazer 2 vezes? Vai fazer uma escritura de promessa e depois vai fazer uma escritura de compra e venda? Se quiser levar essa informação para a matrícula, sim. E qual que é a diferença? O bônus de você fazer o registro da promessa de compra e venda. Então, configura um direito real e o comprador ele tem direito de sequela. Nossa, se eu estou falando um nome estranho. Esse comprador ele pode buscar o imóvel, então, se eventualmente ele for vendido para um terceiro. E o vendedor do imóvel, ele pode vender o imóvel se tiver registrado na matrícula a promessa de compra e venda? Existe entendimento dizendo que sim. Eu já encontrei registradores que entendem que não pode. E aí isso muda um pouquinho. Então, se o imóvel pode ser vendido, mesmo assim, se ele está registrado, este promitente comprador, ele tem o direito de buscar o imóvel posteriormente, certo? Não é só perdas e danos, aí ele vai poder buscar realmente o imóvel nas mãos de terceiro. Então, promessa de compra e venda registrado na matrícula. O usufrutuário pode renunciar diretamente na escritura? Pode sim, Cosmo, como eu falei, nesse procedimento da compra e venda bipartida, certo? Daí pode colocar junto aí, fazer um negócio só nessa mesma escritura. Não precisa fazer uma escritura só de renúncia, tá bom? É uma forma de resolver essa questão quando o nu proprietário e o usufrutuário querem vender o imóvel. Então, promessa de compra e venda sem cláusula de arrependimento registrada na matrícula gera direito real. O comprador tem direito, então, de sequela de buscar aquele imóvel nas mãos de quem quer que esteja. Promitente vendedor pode vender o imóvel para terceiro, segundo o entendimento que eu não concordo, mas aí fica o risco do comprador ir pegar esse imóvel depois nas mãos do terceiro. Tá bom, pessoal? O Cosmo dizendo, eu estou no mercado imobiliário há 28 anos e ainda continuo aprendendo o direito, é maravilhoso. Não é verdade? Porque, como eu falei, o conhecimento de vocês é muito de mercado, de lidar compra e venda, enfim. Mas esses aspectos jurídicos fazem toda a diferença quando você vai intermediar a venda. Se você não tem eles, às vezes você acha que não tem saída, que é um problema que não dá para resolver. Ou se você não tem e você tem um auxílio jurídico do seu lado, o advogado vai te orientar, vai te dizer, não, a gente pode fazer dessa forma, ou a gente pode fazer de outra, com segurança jurídica para não trazer problemas para o corretor aí no futuro. Então,
promessa de compra e venda registrada na matrícula é sim um direito real e o comprador pode buscar esse imóvel nas mãos de quem quer que esteja depois. Outro problema que a gente pode encontrar na matrícula é a averbação de citações de ações reais ou pessoais. Então, havendo a informação na matrícula de citação do devedor ou do anterior proprietário em um processo judicial, deve ser feita a consulta para saber do que se trata aquele processo. Então, a ação real persecutória, ela tem por objetivo retomar um bem que está com um terceiro. E a ação pessoal persecutória, ela persegue um bem, por isso o nome, em razão de alguém não ter cumprido com uma obrigação, como no caso então, de fraude contra credores. Então, o sujeito lá está sem patrimônio nenhum e ainda quer se desfazer do que tem, eventual credor pode ajuizar uma ação pauliana, que trata então da questão da fraude contra credores. Se eventualmente essa ação for julgada procedente e aquele imóvel foi vendido para um terceiro, estando ele insolvente, estando ele sem patrimônio, ou em termos mais simples, estando ele quebrado, então, veja bem, esse credor, ele poderá buscar aquele imóvel também, porque esse negócio ele vai ser considerado ineficaz. É como se ele nunca tivesse sido vendido para o terceiro. E esse imóvel ele vai responder sim pelas dívidas dessa pessoa que vendeu o imóvel e estava sem condições financeiras para isso, estava sem patrimônio e estava lesando aí os seus credores. Então, se tiver essa informação na matrícula imobiliária de que houve citação em ação pessoal ou real, aí vocês fiquem atentos também, porque se quebra a boa-fé. A gente lembra do princípio da concentração dos atos na matrícula? Se tiver a informação de penhora, de citação dentro da matrícula, se foi a boa-fé do comprador, e aí depois ele vai ter problemas, porque ele não vai poder ser indenizado por eventuais prejuízos que ele tiver. É aquela questão da evicção que nós falamos. Vocês estão acompanhando? Estão entendendo? Coloquem aí para mim nos comentários. Bom dia, Patrícia, que chegou aqui agora. Bom dia, Sandro. Bom dia, Ronaldo. Bom dia para quem está chegando na live ainda. Então, sempre que tiver informação de processo judicial na matrícula, é muito importante ficar atento. É sempre bom dar uma olhada para ver do que se trata e conversar com o proprietário do imóvel a respeito daquilo, qual é o valor daquele processo, se ele tem condições de efetuar a quitação, se eventualmente, como eu disse, pode ser pego um valor de sinal ali para quitar aquele débito, para que o comprador não tenha nenhum tipo de problema. Às vezes pode pegar o valor para quitar lá no processo, quitar aquela dívida, encerrar aquele processo. Lembrando, tudo isso deve ficar expresso na promessa de compra e venda que você, corretor de imóveis, faz aí. Você vai deixar claro, de forma detalhada, como será feito o pagamento, como será feita a quitação desse negócio para que o comprador não tenha problemas depois. Tá bom? Certo? Compreendido essa parte aqui? E se o imóvel, se constar lá na matrícula imobiliária, eu tô falando muito rápido? Coloquem aí para mim. Bom dia, bom dia. Se pegar a matrícula imobiliária e você identificar, agora vamos para o próximo ponto, e você identificar que aquele imóvel ele foi adquirido em sede de arrematação, então lá veio de um leilão, o que precisa fazer nesse caso aqui? Aqui é importante, então, o vendedor que chegou para ti e que quer vender aquele imóvel, que acontece muito dos investidores fazerem isso, comprar imóvel em leilão, então ele chegou para ti, ele quer vender aquele determinado imóvel, você viu então que ele arrematou aquele bem. Aí seria bem importante verificar se eventualmente não tem nenhuma ação. Ai, obrigada, vou mais devagar. Obrigada pelo feedback. Então, falando aqui da arrematação. Se eventualmente o vendedor do imóvel, ele arrematou aquele imóvel e agora ele quer vender, é importante que você verifique se não existe nenhum processo judicial para anular aquele leilão. Porque aí o eventual comprador terá problemas, certo, pessoal? Então, mesmo que não esteja ali na matrícula, é importante verificar isso. Ó, fulano aqui arrematou esse bem aqui nesse processo, dá uma olhada ali no tempo que faz e verifica. Você pode colocar ali, fazer uma consulta pelo nome da pessoa, do antigo proprietário, no site aí do tribunal do seu estado e verificar como é que se eventualmente tem algum processo. Se você não tem habilidade para fazer essa pesquisa no site do tribunal ou você não conta com uma assessoria jurídica para fazer essa pesquisa para você, então você pode solicitar certidões
no cartório distribuidor, que distribui os processos lá dentro do fórum. E aí você vai informar isso para o comprador. Então, existem esses processos aqui, que é importante que dê uma olhada para verificar se não tem nenhuma ação anulatória para eventualmente trazer problemas para esse leilão depois, para essa compra e venda que você está fazendo. Que vai trazer problemas para quem? Para o terceiro que vai adquirir o imóvel. Obrigada, Marilda, que ela disse que você é ótima, tem clareza na oratória. Muito obrigada. Eu me entendo que eu sou um pouco prolixa ainda, mas muito obrigada, estamos trabalhando para melhorar. Muito importante puxar as certidões do Anselmo. Eu considero sempre muito importante. Não é pela questão, é claro, de dar ciência para o comprador de todos os riscos, mas porque esse é o papel do corretor de imóveis. Muito além do que dispõe, a gente sabe que nós tivemos a Lei Nova 14.382 do ano passado, dispondo que não precisa das certidões judiciais, mas nós sabemos que o judiciário não vinha aplicando esse entendimento. Nós sabemos que nós estamos num país com muito ativismo judicial, que simplesmente, muitas vezes, ignora a letra da lei. E como está na lei também que o corretor de imóveis ele tem a obrigação legal de dar ciência das coisas, então eu entendo que é papel do corretor de imóveis, sim, tirar as certidões judiciais e informar tudo para o comprador, para evitar todo e qualquer tipo de problema no futuro. Então, tirar as certidões judiciais, as certidões fiscais, é de suma importância para a atividade do corretor de imóveis. Como eu falei, se você não consegue fazer isso sozinho, existem advogados que fazem parceria com corretores de imóveis, que trabalham sob demanda. Se você tem um caso mais complexo, você pode, então, atuar junto com uma assessoria jurídica aí para tentar resolver. E também seria muito importante fazer essa parte de tirar as certidões sem sombra de dúvidas, tá bom? E essa ação anulatória de leilão, tem algum prazo? Perguntou a Vanessa. Não, como a gente está tratando do processo judicial, a gente não tem ali uma ideia de quanto tempo demora, digamos assim, porque nós falamos de 3 instâncias, não há como saber quanto tempo ela vai demorar. É claro que existe ali certas matérias que podem ser tratadas nessa ação anulatória, por exemplo, falta de intimação. Quando a gente trabalha, quando eu vou fazer, por exemplo, análise de risco para compra de imóvel de leilão, eu preciso verificar no processo se todas as intimações foram feitas, se realmente foi dado ciência para o devedor que ele estava perdendo o imóvel, que o imóvel iria para leilão. Então, tudo isso precisa ser verificado. E existe o leilão que é extrajudicial. Existe leilão judicial e existe leilão extrajudicial, feito por determinados bancos, certas instituições financeiras, por exemplo. Aí a gente também precisa verificar do procedimento se as intimações foram feitas, se o trâmite ocorreu de forma legal lá dentro do registro de imóveis. Então, tudo isso deve ser analisado quando a gente está falando de um imóvel aí que envolve, então, a arrematação. Tem que ter um pouquinho de cautela aqui, principalmente para verificar, então, se não existe esse processo aí, essa ação anulatória. O que mais que pode impactar o teu negócio que você está intermediando aí? Se tiver uma sentença declaratória de uso capião na matrícula, se tiver o registro, então, de uma sentença de ação de uso capião, é porque aquela pessoa ela já deixou de ser proprietária daquele imóvel. Ela perdeu aquele imóvel, então, em um processo de uso capião. E aí nós temos uso capião hoje de 15 anos, de 10 anos, de 5 anos. Na uso capião especial urbana, que é de imóvel até 250 metros quadrados, ou rural de até 50 hectares, por exemplo, o prazo é de 5 anos, então é um prazo relativamente curto. Então, se tiver uma sentença declaratória de uso capião na matrícula, às vezes o proprietário vai querer dar uma desperto e vender aquele imóvel ainda, já era, não vai dar certo mais porque ele já é de terceiro. Compreendido, pessoal? Coloquem aí para mim nos comentários se vocês estão acompanhando. Tá certo, Marilda, qualquer dúvida que você tiver pode encaminhar depois no direct, pode me chamar lá e a gente conversa, tá bom? Então essa questão aqui também, sentença declaratória de uso capião, se você se deparar na matrícula, muita atenção, muito cuidado. Agora, vamos chegar aqui no último ponto que também é muito importante. Cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Então vamos lá. Existem cláusulas que elas restringem o direito de disponibilidade do imóvel. Então, elas podem ser impostas pelo titular em disposições voluntárias. Por exemplo, em doação e em testamento.
Não dá para usar essas cláusulas que eu falei aqui, por exemplo, na compra e venda. Você não pode colocar uma cláusula de inalienabilidade, de impenhorabilidade ou de incomunicabilidade na compra e venda. Não pode. Só serve para doação ou para testamento. Elas podem ser temporárias ou elas podem ser vitalícias. Pode durar lá a vida toda. E elas não podem ser aplicadas na compra e venda. Então, vamos ver uma por uma aqui. O que é a cláusula de inalienabilidade? Então, o pai fez uma doação para o filho e ele colocou lá uma cláusula de inalienabilidade. Então, objetiva, impedir que o imóvel seja vendido, que ele seja alienado de alguma forma. Aí, o artigo lá do Código Civil ele vai dizer o seguinte: a inalienabilidade imposta aos bens por ato de liberalidade implica impenhorabilidade e incomunicabilidade. Então, se tem uma cláusula de inalienabilidade, automaticamente esse imóvel também não pode ser penhorado e também não pode se comunicar com o patrimônio do cônjuge, certo? Então, cláusula de inalienabilidade, a gente vai usar isso aqui muito onde? Em planejamento sucessório. Então, quando a família ali quer organizar o seu patrimônio, deixar tudo certo aí para pós-morte, a gente usa dessas cláusulas aqui para determinadas intenções. Então, o pai não quer que o filho venda, se desfaça de um determinado patrimônio. Então, ele pode colocar essa cláusula de inalienabilidade. Aí não adianta o filho chegar para você, corretor de imóveis, dizendo que quer vender o bem, porque não vai dar, não pode. Existem decisões judiciais já que derrubam essas cláusulas. Quando se vê realmente que que assim, a pessoa está passando por necessidade, ela precisa do dinheiro daquele imóvel. Então, esses casos, por exemplo, já foram levados ao judiciário e aí, a depender da situação concreta, podem ser derrubadas. Então, pode colocar essa cláusula nos bens de família e sucessórios? Pode sim, como eu te falei. Onde que vai utilizar essas cláusulas? Quem perguntou aqui? Foi o Cosmo. Não, não foi. O Anselmo. Então, essas cláusulas elas vão ser usadas em uma doação, por exemplo, ou vai constar do testamento, certo? Então, dou o imóvel para o meu filho com cláusula de inalienabilidade. O filho não pode vender o imóvel. Então, se tem essa cláusula, não adianta chegar e querer vender, que não vai dar, a não ser que tenha autorização judicial, tá bom? A cláusula de impenhorabilidade, ela serve para dizer que o bem não vai poder ser penhorado para garantir débitos do beneficiário. E aí existe uma discussão no sentido de que, será que esse beneficiário poderia ele nomear a penhora este bem que tem cláusula de impenhorabilidade? Será que ele teria autonomia para tanto? E aí existem julgados já dizendo que sim. Que se a própria pessoa ofereceu o imóvel que tinha cláusula de impenhorabilidade, é porque ela se desfez daquele benefício, digamos assim. Né? Interessante isso também. E a cláusula de incomunicabilidade é para aqueles casos que o genro não gosta, que o sogro não gosta do genro ou vice-versa, né? Não, vice-versa não. Porque se for uma doação do pai para a filha, digamos, e não quer que o bem se comunique com o cônjuge dela, então ele vai colocar ali uma cláusula de incomunicabilidade e o bem será exclusivamente do beneficiário e não se sujeitará então ao patrimônio do casal, independente do regime de bens que for o adotado. E aí a gente lembra lá que são excluídos da comunhão os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade. Então não vai se comunicar aqui com o patrimônio do cônjuge. Lembrando que se for cláusula de inalienabilidade, aí já vai vir o pacotinho com 3, né? Você grava com inalienabilidade e fica com 3 cláusulas restritivas, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Então fica tudo num pacote só. E aí não adianta, então, chegou aí para ti, o sujeito quer vender só com autorização judicial. Então fiquem atentos se tem realmente, chega lá na matrícula, tem ali a questão. Pode dar uma olhadinha para trás, você não precisa olhar só o último ato da matrícula, né? Verificou que tinha uma doação, que tinha essa cláusula, o imóvel não poderia ter sido vendido, enfim. É sempre importante ficar atento a essas questões. Então, a gente viu bastante coisa aqui, vamos retomar. A gente falou de hipoteca, a gente falou de alienação fiduciária, cláusula de vigência, direito de preferência, penhora, cláusulas restritivas, que são essas últimas, usufruto, sentença declaratória de uso capião, imóvel de arrematação, citações de ações reais ou pessoais.
Se você quer conhecer mais a respeito do direito imobiliário e como aplicar isso no teu dia a dia, e se você é corretor de imóveis, eu desenvolvi um curso explicando tudo como é que funciona, inclusive como é que você pode tirar as certidões, fazer toda essa cautela aí para cumprir o seu dever legal de dar ciência para o comprador e evitar problemas no futuro, que é um método do corretor de ouro que está disponível. O link está lá na minha bio, você pode adquirir hoje mesmo e começar a estudar e começar a colocar em prática e mudar o jeito que você faz a corretagem de imóveis. Então você pode fazer tudo isso sozinho, porque lá no método do corretor de ouro eu te ensino passo a passo para você entender tudo da compra e venda, para você aprender a tirar todas as certidões e entregar para o comprador. Tem modelo de promessa de compra e venda lá dentro também, checklist das certidões todas que você precisa tirar. Então, é um curso que traz essa parte jurídica que falta aí para os corretores de imóveis para que vocês consigam fazer esse trabalho com segurança jurídica. É um método do corretor de ouro que ele está disponível para compra hoje mesmo e você pode começar a estudar e aprimorar os seus serviços aí. E também é possível, quem quiser fazer contato, nós fazemos a assessoria sob demanda para casos específicos, quando se você tem um caso muito complexo, se você precisa de uma assessoria jurídica, então é só chamar a gente que a gente conversa a respeito e eu tiro as suas dúvidas a respeito dessa assessoria sob demanda, tá certo, pessoal? Agradeço a companhia de todos vocês aqui nesta manhã de quinta-feira, no nosso quadro Virada de Chave. Eu espero que tenha virado uma chave aí na cabeça de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar que eu estou sempre disponível para auxiliar. Desejo que vocês tenham, então, uma excelente quinta-feira. E se você não conhece o método do corretor de ouro, vai lá na minha bio, clica no link, dá uma olhada lá na página e tem todo o conteúdo que você encontra dentro do método, tá bom? Bom dia, pessoal. André, o método é excelente, muito obrigada. Bom dia. Obrigada, pessoal. Excelente. Então, um excelente dia para vocês e até a próxima quinta. Tchau, tchau, pessoal.